O Vitor só vai levar 20 mil reais se ele falar somente a verdade. Chegou a hora da máquina da verdade. Começa agora pro Vitão, última chance. Vitor, a partir de agora, vai ser monitorado pelo perito de voz Jorge Maria. Jorjão tá aqui e, ó, não passa nada, tá? Não passa nem Wi-Fi, não passa nem pensamento por aquela máquina da verdade. Cada resposta que a máquina mostrar verdade, você ganha o direito de quebrar um cofrinho e dentro do cofrinho tem um prêmio em grana pra você, ok? Show. Agora, Perfeito. deu uma... gaguejou. Se não aparecer verdade aqui, não vai ganhar. Fih, só vou falar a verdade. Se você tiver dúvida, você pergunta de novo. Vitão, promete falar a verdade, apenas a 100%, verdade, somente a 100%. verdade? 100%. Então, boa sorte pra você. Show. Primeira pergunta, Léo Dias. Vamos lá. Você comentou com algumas pessoas que queria bagunçar o jogo e colocar alguns peões considerados mais fortes na roça. Isso, na verdade, e eu quero que você admita aqui, é uma manipulação para deixar os mais fortes na roça e você ganhar mais espaço e mais livre no jogo, correto? Correto, Léo. Eu tava me sentindo inválido ali dentro daquela casa. Eu queria ser útil, assim como o Rico tava sendo, e eu acho que eu tinha que movimentar tudo mesmo e colocar, desmanchar essas rodas todas aí, botar o povo... valeria para você a plaquinha de manipulador? Valeria. Então você admite que, participando do jogo, você tentou em algum momento manipular alguém lá dentro. Oh, como a gente ali é um tabuleiro, é como xadrez, cara. Você move peão pra frente pra poder atacar com o bispo e pegar o rei. Isso faz parte. Mas você tentou manipular o Bill e não conseguiu? E por isso se sentiu traído? Na verdade, eu não tentei manipular o Bill em nenhum momento. Na verdade, eu queria uma fidelidade pra gente ficar escapando do resta um e se ajudar nas provas. Então, o único que você não tentou manipular e que você acreditava numa lealdade era o Bill. O resto eram peças de xadrez. Talvez que não fosse o momento agora, mas pra frente, quem sabe, eu poderia fazer isso sim pra ganhar uma prova. Ou seja, o único que você não tentou manipular, te manipulou e te botou pra fora do jogo. Exatamente. Eu queria só perguntar rapidinho. Você falou que todo mundo é peça de xadrez. E aí você falou que o Bill se queria uma fidelidade. Eu queria entender por que o Bill? Por que você escolheu ele pra ser o cara da fidelidade, o cara pra jogar junto? Cara, porque eu vi. Ó, vou falar a verdade, ele tinha vindo de 2 realities, achei que ele tinha um pouco de experiência, e acho que teve, porque eu tô aqui. Agora o Chico pode falar, o Chico Esse pode é o falar. momento do Chico. Ele toda vez que a gente fala, toda vez que a gente fala de Kill Bill, né? Por favor, sua análise sobre Chico. Bill. Chico. Ele ficou 10 dias num, 15 em outro. Eu não consigo entender de onde que vem todo esse sucesso, essa experiência. Ele falou a verdade nas respostas? Olha, Rodrigo, o que vale, né, pro programa é a primeira resposta, né, e a primeira pergunta. Dessa ele falou a verdade, as demais ele mentiu em todas. É? Que Quer dizer então que essa história do Bill aí tá mal contada. tá mal contado, ele tentou manipular e saiu pela tangente. Mas ele quis manipular também. Muito bem. Mas como valia a primeira pergunta, Falou a verdade. falou a verdade? Então, vamos quebrar o cofrinho então. O primeiro prêmio pro Vitor Pecoraro. Deixa eu ver o que tem aqui pro Vitão. Ai, minhas colunas. Aqui, ó. 2 mil reais já estão garantidos pro Vitão. Quem pergunta agora é ela, com aquela doçura, com aquela elegância, com aquela gentileza. Mas a pergunta é só ela que faz. Vai, Keilinha. Vitor, em diversos momentos você fez fofoca dos seus colegas lá dentro. Você chegou pro Thiago e contou que o Rico falou que se ele fosse pra roça, ele saía. Chegou pro Bill e contou que a Daiane disse que não era amiga do Rico, conheceu ele lá. Chegou pra Milady e contou da DR que você teve com o Bill e falou que o Bill foi um menino na conversa. Era uma estratégia fazer fofoca pra destruir seus adversários? Sim. Essa já é a minha resposta. Agora eu vou explicar. Todos os meus comentários, na verdade, eram por estratégia, porque mesmo aquela fala que você manda, eu acredito que o público está ouvindo e pode comprar a ideia.
Então sempre sim, tinha estratégia nas minhas falas e algumas não, eu queria só desabafar. A da Milady, por exemplo, eu falei, poxa, ele foi um menino da parada que ele fez comigo, ele agiu de má fé. Isso foi mesmo eu querendo me desabafar com alguém, não foi por estratégia, mas no fundo também tem uma estratégia da pessoa comprar, falar, mano, o cara tá sendo sacana com ele, eu já também posso reduzir até a possibilidade de voltar numa roça. Então a gente pode dizer que, além de manipulador, você também foi fofoqueiro lá dentro. O fofoqueiro é o leve trás, né, Rô? Eu não sei se eu me... Você só levava? Na verdade, eu só levava, mas não trazia. Então eu queria só levar mesmo. Jorge, eu quero saber. Vitão falou a verdade? Ele merece levar o prêmio ou teve mentirinha aí no meio? Na pergunta inicial, ele fala a verdade. De novo na pergunta inicial? Aonde que você sentiu uma mentirinha aí? Ele entrou no jogo, ele criou uma estratégia na cabeça dele e ele mente o tempo todo. Ele mesmo acaba se confundindo. Eu quero ver esse negócio aí, hein? Ele mente pra gente ou pra ele mesmo? Pra ele mesmo, ele acaba se confundindo e acaba mentindo até pra ele. Mas a primeira... A primeira ele falou a verdade. Quando que ela questiona que se ele fazia fofoca, ele faz fofoca mesmo. Valeu a resposta da primeira pergunta, então bora quebrar o cofrinho, vamos ver. Mas já ele vai te pegar, a máquina vai te pegar, senhor Vitor. O senhor abre o seu olho. A primeira é que importa, O senhor né? abre o seu primeiro olho você aí. fala a verdade. A justificativa já é outra história. E o prêmio pro Vitor da segunda pergunta é de R$3.000. Agora já são 5.000 na conta. Garantido, Vitão? Agora eu quero ver quem que vai pegar. Quem que vai pegar a mentira agora. Chicão, solta a pergunta aí. Bora. O senhor falou muitas coisas a respeito da Tati quebra-barraco lá. Falava que ela era prepotente, grossa, que ela dormia muito e que os outros peões não tinham coragem de tratar com ela. Mas, ao mesmo tempo, o senhor nunca levou essa indignação para a roça. Dessa forma, o senhor não se igualava a quem criticava e assim podemos afirmar que se acovardava para Tati quebra-barraco? Sim, me acovardava. Você tinha medo da Tati? Tinha. Por quê? Pela forma que ela falava, cara. Ela era muito agressiva no jeito dela de É falar. a segunda pessoa que fala que tem medo da Tati quebra-barraco aqui. Verdade, mas é verdade, sim. A maneira que ela fala, ela é muito agressiva e isso meio que a gente fica um pouco recuado de conversar com ela. Porque se você já sabe da reação que ela vai estar. E o outro motivo também é porque eu vi que antes de entrar aqui, nos nomes que estavam ali para entrar na fazenda, ela estava com o nome forte e eu queria me juntar a ela, me favorecendo no jogo. Muito bem. Jorge, o que diz a máquina da verdade? Mais uma vez, Vitão falou a verdade ou falou só na primeira pergunta? Porque ele falou coisas importantes. Ele admitiu que ele tem medo da Tati quebra-barraco. Essa era a pergunta. Para essa pergunta, ele falou a verdade? Realmente ele tem medo da Tati? Ele chega a ter pavor, não medo. Pavor? Falou a verdade? Falou a verdade. Falou a verdade, então vai ganhar o prêmio, pode quebrar o porquinho de número 3. Vamos ver. Vitão já tem 5.000 e vai ganhar mais. Olha lá, Vitão. Ó, agora vai ficar. Tá ficando bonito. As filhas vão agradecer aqui, ó. Mais R$4.000 pro Vitão. Natal tá aí, gente. Muito bem, já são R$9.000 garantidos na conta, mas essa pergunta agora eu não sei se você Não, vou vai... falar a verdade, não tem vergonha não. Eu vi. É verdade. Tá falando tudo a verdade. Quer dizer, na hora de desenvolver, tá dando uma... Mas já não me promete, porque o que importa é a primeira com o início, né? Então tá dando- a gente tá vai dando só um- no início. tá Eu já dando falei um- medo, ele falou pavor, deixa o que ficou. É isso. A primeira tá verdade. Depois vem um somebody love, mas é normal. Lucas, a sua pergunta valendo um super prêmio em dinheiro pro Vitor. Vamos perder um dinheirinho, será? Não vou não, pode falar. Seguinte, tava falando aí, comparando Jojo com Tati e tal. Tem um outro personagem da edição anterior que eu acho que você tentou um pouco ali, tem a ver com a minha pergunta. Na primeira votação da Baia, você ainda brincou com a galera. Pô, não vota no mais velhinho, eu tenho problema no ciático, não me leva pra Baia. O Rico mesmo apontou isso, que você às vezes fazia um corpo mole pra não ir pra alguma atividade, mas na prova você tava zerado, assim. Você tentou levar vantagem dos outros? Você dava um miguezinho pra ver se colava por ser ou mais velho, por estar com alguma dor, mas no fundo era só pra estar um pouco mais descansado, assim? Você tá falando da primeira semana que a gente chegou, né? É. Não, na primeira semana eu fiz um jogo
para não ir para a baia. Naquele momento eu não tinha problema nenhum com ciático e nunca tive problema com coluna. Meu problema veio depois, não sei se foi por estresse, o que aconteceu. Nunca tive problema na coluna. Mas naquele momento já foi uma estratégia para não ir para a baia, para que eu pudesse estar lá em cima com a galera. Ah, quer dizer que você inventou essa historinha de que você tava ruim pra não ir pra baia? Na primeira semana? É. Sim, na primeira semana sim. Eu tô gostando de você. Gênio, é gênio. Olha aqui, eu tô gostando de você, bicho. Nada como uma máquina da verdade, né? Por que você não foi assim lá dentro, cara? Sacana o amor tempo isso. todo, né? Sincero, tipo, Podia ter feito isso mesmo, Olha, cara, mas... Pô, lá dentro a gente não sei o que acontece, Você não né, teve dor na velho? coluna, não? dá Nunca agulha, tive não dá? problema de Tá, coluna. Luca, a gente fica meio noiado lá, sei lá. Ô, Vitor, Oi. eu acho que eu vou ficar com essa máquina pra sempre aqui no programa. Pra tudo, pra qualquer informação, quando eu for conversar com o artista, tudo. Porque, fala, ó, a máquina da verdade tá vendo tudo. Ele falou a verdade, ele admitiu. Ele falou a verdade, Rodrigo. Falou a verdade? Falou a verdade. Então levou o prêmio, vamos quebrar mais um cofrinho. Pode quebrar. Olha lá, Vitão, já tem 9 mil? Já, 9 mil. 9. Então, ó, falou a verdade, mais Sempre. 5 mil na conta. 14 mil reais pro Vitor Pecoraro. Benção, Tá mandando obrigado. bem. Olha, eu nunca vi responder a verdade, somente a verdade, e tá surpreendendo todo mundo aqui. Mas agora, Vai. essa é uma pergunta que ele corre um risco, porque é a pergunta bomba. Essa pergunta, ela vale 6 mil reais, você pode sair daqui com 20, mas é a pergunta mais complicada. Se a Eu até máquina imagino pegar, que seja e vou falar a verdade, hein? se a máquina pegar qualquer insegurança, qualquer estresse, não vai levar os 6 mil. Tá. E quem vai fazer a pergunta é você, Léo. Vai, Léo, manda bomba. É um complemento dessa também. Você comparou várias vezes o jogo a um jogo de xadrez e se sentia parte como uma peça desse jogo. Quer dizer que você atuou o tempo todo, que você jogou o tempo todo e não foi você, foi um jogador. Calma. Joguei o tempo todo, desde o primeiro dia que eu entrei pra jogar. Respondido. Atuou o tempo todo? Joguei o tempo todo. Atuar é mentir. Vitão, Não. eu conheço você muito bem aqui fora. Convivemos durante quase um ano. Sim. Ele vai fazer a pergunta de novo. Faz a pergunta de novo. Você atuou, você mentiu o tempo todo para os companheiros da fazenda? Não. Não menti o tempo todo. Você foi um jogador que falou a verdade às vezes. Exato. Ele tá sendo incoerente. Dá pra fazer uma proporção do quanto você mentiu e quanto você falou a verdade? 50-50. Então, só pra gente entender. Em alguns momentos você foi o Vitor e em alguns momentos você foi um personagem. Você Exatamente. é isso. Exato. Um Vitor jogador. Sim. Então, me diga isso. Eu quero olhar aqui. Eu fui 50% jogador e 50% Vitor. Jorjão, eu vi. Agora eu vi. O que diz a máquina? Agora ele falou a verdade. Falou a verdade! Jogou em alguns momentos, foi sincero em outros deles, metade, metade. Então, respondeu a pergunta bomba, vai levar o prêmio, pode quebrar o cofrinho. Olha lá, o cofrinho da Pergunta pergunta difícil, hein, bomba Léo? vai dar pro Foi, Vitor pra caraca. 6 mil reais. Então, levou 20 mil reais, Vitor. Parabéns, parabéns. Obrigado. Pra gente fechar, Bora. você e o Bill. Certo. Foi a coisa que mais a gente falou aqui. Há possibilidade de ter uma amizade aqui fora ou o que ele fez com você, na sua opinião, não tem como? A possibilidade de ser amigo com qualquer um da casa aqui fora é viável, sim. Se você pudesse dizer uma coisa pro Bill, o que você diria pra ele? Não participe mais de reality. Boa, Ai, boa. que conselho bonito. Finalmente alguém. É bonito. Como é que é a frase? Não participe mais de reality. Tá falado. Resumido, então, agora. Sensacional. Fechou com chave de ouro. Foi a pergunta final pra gente fechar o nosso Última Chance com chave de ouro.